Olá, bem-vindo, bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide, bem-vindo à aula de liderança bíblica e estamos estudando os princípios de liderança bíblica baseados na vida, na experiência e no que o apóstolo Paulo nos ensina pelo seu exemplo. Já estudamos 15 princípios e hoje, na aula de hoje, vamos tratar do princípio de liderança número 16, que diz que o líder não abdica do seu papel diante da oposição. O apóstolo Paulo teve que responder ao ataque ou a entregar a igreja. Se lembrem que nós estamos no contexto da igreja de 2 aos Coríntios, o problema dos falsos mestres que estavam se levantando na igreja de Corinto e das acusações que esses falsos mestres estavam fazendo a Paulo, colocando em dúvida a legitimidade do seu apostolado, da sua liderança, do trabalho que ele realizou entre os coríntios. Então, agora, este é o contexto que nós estamos para conhecer o princípio de liderança número 16, que diz que o líder não abdica do seu papel diante da oposição. Exatamente neste contexto, o apóstolo teve que responder ao ataque dos falsos mestres ou entregar a igreja de Coríntio nas mãos dos falsos mestres. Por isso, e por mais desagradável que fosse para Paulo se envolver em defesa própria, ele precisava se opor à ameaça desses falsos apóstolos para o bem dos próprios coríntios. Eles corriam o risco de serem enganados pelas falsas acusações contra ele. Se eles se voltassem contra Paulo e abandonassem a sua liderança, seriam completamente expostos e suscetíveis às malditas heresias doutrinárias dos falsos mestres. Uma verdade que todo líder acabará descobrindo é que as pessoas são surpreendentemente instáveis. É incrível como eles podem ser facilmente influenciados por mentiras sobre um líder que conhecem e amam. Vemos isso o tempo todo na vida contemporânea. As vítimas de tais mentiras sabem como a verdadeira lealdade pode ser frágil. Isso também era verdade nos dias de Paulo. Os falsos mestres colocaram Paulo em uma posição que parecia impossível. Se ele se defendesse, isso só levantaria ainda mais acusações contra ele. Mas, se ele ignorasse as ameaças, ele estaria desistindo da sua liderança. Portanto, Paulo respondeu sabiamente aos seus acusadores de uma forma que antecipou todas as suas objeções. Ou seja, ele não abdicou, não abriu mão do dever, da responsabilidade que ele tinha como líder de responder, de refutar as acusações que estavam fazendo e as mentiras que estavam falando. Em 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, nós podemos ler: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, observe que Paulo, ele apresenta a sua resposta a toda a oposição que estava se levantando e aos argumentos que ele estava
que os falsos mestres estavam apresentando contra ele, mostrando e dizendo que os próprios coríntios eram a carta de recomendação de Paulo. Ele não precisava de uma carta escrita em papel por alguma autoridade, não se sabe da onde, né, que esses falsos mestres tinham essas cartas de recomendações, mas Paulo não precisava dessas cartas, porque os próprios coríntios eram a carta de recomendação de Paulo. Eles tinham visto o seu ministério, o seu trabalho, então eles eram a carta de recomendação que Paulo tinha. A epístola de louvor de Paulo era melhor do que qualquer outra carta que os falsos mestres pudessem tirar dos seus bolsos. O testemunho de Paulo era vivo, de carne e sangue. Suas credenciais como líder foram escritas na vida dos próprios coríntios. A influência de seu ministério em suas vidas foi uma prova cabal da legitimidade e eficácia da sua liderança. Lembre-se que a eficácia da liderança é medida em termos de influência. Quando você vê a influência de alguém refletida tão profundamente na vida de outras pessoas, você identifica quem é alguém que é, por definição, um líder. Paulo, embora defendesse vigorosamente a sua própria suficiência, estava ansioso para explicar que sua confiança não era apenas autoconfiança. Então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, ele explicou a fonte da sua segurança. E temos essa confiança para com Deus por meio de Cristo. Essa era a confiança e a segurança que o apóstolo Paulo tinha. Paulo estava seguro da sua vocação. É por isso que ele se recusou a abdicar de sua liderança em favor dos falsos mestres. Seu chamado foi uma mordomia recebida de Deus. Afinal, os mordomos devem ser achados fiéis, como Paulo mesmo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Então, Paulo não teve escolha a não ser responder a esse ataque à sua autoridade. Deus foi quem o chamou para o papel de liderança e Paulo nunca titubeou sobre o seu chamado. Então, neste princípio de liderança, número 16, nós aprendemos que um líder não abdica, não abre mão do seu papel, da sua responsabilidade como líder diante das oposições e das adversidades que surgem contra ele mesmo. Princípio de liderança número 17. O líder tem certeza do seu chamado. Esse é um ponto muito importante. Aqueles que não têm certeza de sua própria vocação não podem ser líderes eficazes. Nada é mais debilitante para a liderança do que a dúvida. Pessoas que têm dúvidas sobre seus próprios talentos ou chamado nunca são bons líderes, porque no nível mais básico elas não têm certeza do que estão fazendo, se o que estão fazendo é correto. Então, um princípio fundamental para um líder é o chamado de Deus na sua vida. Um líder precisa ser chamado e o líder precisa ter profunda convicção do chamado de Deus na sua vida. Para que Deus o chamou? Qual é o seu papel e a sua função nesse contexto de liderança que Deus o colocou? Eles serão naturalmente atormentados pela indecisão, serão hesitantes, serão tímidos e medrosos em todas as escolhas que devem fazer. Aqueles líderes, obviamente, que não têm convicção do seu chamado ou que não foram chamados de fato por Deus para exercer a liderança. Paulo nunca vacilou em sua confiança de que Deus o havia chamado para ser apóstolo. Outros o questionavam o tempo todo, afinal, ele não era um dos 12. Ele era relativamente novo na fé em Cristo.
Ele, na verdade, tinha sido um perseguidor notório da Igreja de Cristo, e nós conhecemos essa história. O próprio Paulo confessou que não era digno de ser chamado apóstolo, em 1 de Coríntios 15, versículo 9. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas o chamado de Deus por graça em sua vida, apesar do seu passado, era claro. Em Atos 9, versículo 15, nós podemos ler: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quando o Senhor ordenou que Ananias fosse orar por Paulo, depois da visão que ele teve no caminho de Damasco e se encontrava cego. Em Atos 13, 2, nós lemos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe como o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, testificou e afirmou que ele, Deus, havia chamado e escolhido o apóstolo Paulo. E os outros apóstolos afirmaram isso também sem reservas. Gálatas capítulo 2, do versículo 7 ao 9, nós podemos ler: e antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Portanto, embora se considerasse menos do que o menor de todos os santos, como ele disse em Efésios 3:8, ele também sabia que em nada ele era inferior aos mais eminentes apóstolos, porque ele havia sido chamado por Deus, assim como os outros foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Em Efésios 3:8, então, vamos ler esse texto. Paulo escreveu: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em 2 de Coríntios 11:5, ele escreveu: porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E em 2 aos Coríntios 12:11, Paulo ainda diz: tenho me tornado insensato, e a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Isso não era arrogância da parte de Paulo. Deus o havia chamado para tal ofício e ele tinha convicção, certeza absoluta disso. Isso precisa estar presente na vida de um líder. Ele precisa ser chamado por Deus e precisa ter consciência, convicção desse chamado de Deus na sua vida. Essa confiança é uma força grande e necessária na liderança. Ter tanta certeza da sua vocação, ser tão enfático quanto ao seu chamado, que nenhum julgamento, por mais severo que seja, coloque em dúvida a sua vida. A liderança eficaz depende desse tipo de determinação, coragem, audácia e ousadia. Nenhum líder pode ser verdadeiramente bem-sucedido se considera a presente tarefa como um trampolim. Você não pode se distrair com o futuro e ser eficaz no presente. Isso precisa ficar bem claro. O líder tem que ser chamado por Deus, precisa estar consciente e convicto do seu chamado. Mas ele não pode usar de forma nenhuma a sua liderança, o trabalho que ele está fazendo no momento presente,
como um trampolim para as coisas futuras. Ele não pode estar aqui fazendo alguma coisa pensando em se autopromover ou se engrandecer para alcançar coisas maiores depois. Não pode ser dessa forma. A liderança presente não deve ser um trampolim proposital para alcançar postos ou posições mais elevadas no futuro. Por quê? Porque quando Deus chama e tem o propósito de colocar alguém numa determinada posição, ele vai fazer isso naturalmente. E o líder chamado, ele não precisa fazer forçar as circunstâncias para alcançar isto. Então, muito cuidado e muita atenção neste detalhe. Se um líder assumir a tarefa atual com todas as suas forças, o futuro se abrirá para maiores oportunidades. Viver na fantasia dessas oportunidades futuras, entretanto, nos enfraquece no presente. Lamentavelmente, tem muitos líderes que fazem, atuam, exercem a sua liderança hoje simplesmente com o objetivo, o foco de alcançar coisas maiores amanhã, alcançar postos maiores amanhã. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Nenhum líder de fato chamado por Deus precisou fazer qualquer coisa para alcançar postos maiores. Ele simplesmente teve que ser fiel, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, e Deus mesmo se encarrega de colocar cada um no lugar onde deve estar. E isso é algo importante. Eu e você, cada um de nós como líderes, não devemos querer estar onde nós queremos, mas devemos querer estar onde Deus quer que estejamos. E Ele vai nos colocar exatamente onde devemos estar. José é um exemplo perfeito disso. Estava lá na prisão, vendido como escravo, acusado injustamente, pagando por algo que ele não havia feito, podia não ter nenhuma expectativa de vida. Deus já havia falado e mostrado algumas coisas para ele através de sonhos, e talvez ele estivesse ali se perguntando: mas o que eu estou fazendo aqui? E quando chegou o momento exato, sem que José fizesse nada, o próprio faraó ordenou que ele fosse tirado de lá e o colocou na posição mais elevada que alguém poderia estar. Então, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar aonde você deve estar. Essa deve ser a nossa perspectiva. Não é ambicionar estar em lugares altos, mas ambicionar estar onde Deus quer que estejamos. As pessoas na liderança que se entregam à dúvida sempre terão dificuldades, porque cada vez que as coisas ficarem difíceis, elas questionam a validade do que fazem. Deveria estar aqui? Devo ir para outro lugar? Devo sair completamente? Então, a convicção da direção de Deus, do chamado de Deus, é algo importante. A menos que você esteja absolutamente confiante de que foi chamado e dotado para o que está fazendo, em cada prova, cada dificuldade, ameaçará desviá-lo do seu objetivo. Nunca conheci um líder eficaz que não fosse competitivo. Os verdadeiros líderes querem vencer desesperadamente, e nisso não há nada de mal, em querer vencer. Ou melhor, eles esperam vencer para atingir o objetivo que o próprio Deus estabeleceu para eles. Essa paixão para alcançar o prêmio é o que o próprio Paulo escreveu em Filipenses 3,14. E observem que surgiu do seu chamado. Em Filipenses 3,14, Paulo disse: prossigo para a meta de obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como ele disse em Romanos 11, 29. Ele cria nos dons que Deus havia lhe dado. Ele confiou no poder de Deus em sua vida. Ele sabia sem dúvida de que Deus o havia designado para a liderança desde o seu nascimento. Então,
ele podia fixar seus olhos firmemente no propósito ou no prêmio. Paulo não estava sozinho. Todos os apóstolos ministraram com o mesmo tipo de confiança que Paulo tinha. Em Atos 4, descreve como Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, o corpo governante do judaísmo em Jerusalém, para prestar contas da cura de um homem coxo na porta do templo. Depois que eles deram seu testemunho, o versículo 13 diz, Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A extraordinária confiança dos apóstolos não veio do treinamento formal, veio do fato de que Cristo os escolheu, treinou e fortaleceu com o seu espírito. Mesmo em face à morte, sua confiança permaneceu intacta. Portanto, quando o Sinédrio ordenou, sob pena de morte, que parassem de falar sobre Jesus, eles simplesmente responderam: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Logo, então, eles oraram, Senhor, Atos 4:29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Essa foi a força de todos os líderes no mundo da igreja primitiva. Sua confiança não se baseava em suas habilidades pessoais, não era autoconfiança. Autoconfiança é arrogância, mas era uma convicção forte e inabalável de que foram chamados por Deus. 2 Coríntios 3:5 nos diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo estava extremamente seguro da sua vocação e muito seguro da sua própria dotação. Também se lembrava de onde tinha vindo, de onde tinham vindo aqueles dons e sabia que não eram de si mesmo. A fonte da sua suficiência era Deus. Paulo não imaginou por um momento sequer que ele próprio estivesse qualificado para o ofício apostólico. Pelo contrário, ele sabia que era inadequado e se estivesse sozinho, não estivesse dependendo de Deus. 1 Coríntios 15:10 está escrito: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. De forma alguma, Paulo se imaginou intrinsecamente adequado para a tarefa para a qual Deus o havia chamado. E essa compreensão o manteve dependente da graça divina em todos os aspectos da sua liderança. Então, o princípio de liderança número 17 nos fala da importância do líder ser chamado por Deus e de estar convicto do seu próprio chamado. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro.